E se fotos aparentemente comuns de família escondessem segredos sombrios de poder, traição e destruição? Hoje, mergulhamos em um dos mistérios mais chocantes da história recente, imagens íntimas encontradas no palácio da dinastia Assad, que revelam os segredos há muito enterrados dessa família que governou a Síria com punhos de ferro. Essas fotos não são apenas retratos, elas contam histórias de alianças quebradas, relações tensas e ambições implacáveis. Prepare-se para descobrir o que essas imagens revelam sobre os bastidores de uma das dinastias mais temidas e controversas do mundo. Agora, vamos juntos desvendar os segredos por trás dessas fotografias. Quando o governo de Bashar al-Assad caiu em 8 de dezembro de 2024, um capítulo sombrio da história síria chegou ao fim. Após 24 anos no poder, Bashar fugiu apressadamente para a Rússia com sua esposa e filhos, deixando para trás um rastro de destruição, riqueza acumulada e segredos guardados a 7 chaves. Mas o que os rebeldes encontraram em seus palácios abandonados foi muito mais do que luxos extravagantes, eram fragmentos da verdadeira face de uma dinastia. No meio do mármore reluzente, tetos grandiosos e móveis de valores exorbitantes, estava uma coleção de documentos, álbuns e fotos que revelavam um lado desconhecido da família Assad. Entre essas descobertas, havia imagens que destruíram a fachada de poder e seriedade que Bashar manteve por décadas. Fotografias íntimas que não apenas desconstruíram sua imagem pública, mas também expuseram hábitos bizarros e comportamentos peculiares. Uma das primeiras fotos que ganhou destaque mostra Bashar em trajes mínimos, em momentos descontraídos e inesperados. Uma, em particular, provocou risos generalizados. Bashar sem camisa, com uma jovem sentada sobre seus ombros, sua identidade permanece um mistério. Outra captura o ex-presidente na cozinha, vestindo apenas cuecas e uma regata, parecendo irreconhecível de sua figura formal e autoritária habitual. Essas imagens não eram únicas. Supostamente, esse comportamento poderia ter sido herdado de seu pai, al-Assad, que também governou a Síria por quase 3 décadas. Entre os registros, havia uma foto de as posando em cuecas, exibindo seus músculos. Para muitos, essas imagens ridículas pareciam uma tentativa de exibir poder até mesmo em situações cotidianas, ou talvez apenas reflexo de peculiaridades que o público nunca soube. Mas não foram apenas fotos de Bashar que chocaram. Outro registro, aparentemente inofensivo, trouxe à tona controvérsias ainda maiores. Era uma foto de Bashar ao lado de parentes, e à direita estava Eb Mav, seu primo. O que chamou a atenção foi a camiseta de Eb, estampada com a imagem de Adolf Hitler. Enquanto na maior parte do mundo Hitler é um símbolo de horror e tragédia, a escolha de Eb levanta perguntas inquietantes. Seria uma piada de mau gosto? Um símbolo de provocação? Ou algo mais sinistro? Para muitos, a camiseta não pareceu um deslize inocente, mas uma representação simbólica. Assim como Hitler, Bashar é lembrado por sua brutalidade e pelas incontáveis vidas perdidas sob seu regime. Durante a Guerra Civil Síria, cidades inteiras foram destruídas, e centenas de milhares morreram ou foram forçados a fugir. Essas descobertas, misturadas aos luxos inacreditáveis que contrastavam com o sofrimento da população síria, apenas reforçam as contradições de uma dinastia que governou com punhos de ferro enquanto escondia segredos desconcertantes. O colapso do regime de Bashar al-Assad não foi apenas marcado pela queda de uma ditadura, mas também pela revelação de traições e segredos sombrios. Uma das imagens mais comentadas, envolvendo seu primo Eb Mav, deixou o mundo perplexo. A escolha de vestir uma camiseta com a imagem de Adolf Hitler levantou questões inquietantes. Para alguns, parecia uma tentativa de provocação, para outros, uma declaração mais perturbadora, um eco das ações autoritárias que definiram o regime de Assad. Essa foto, aparentemente casual, tornou-se um símbolo do legado sombrio da dinastia. A tragédia de Eb veio pouco antes da queda de Damasco. Em 7 de dezembro de 2024, ele foi emboscado enquanto tentava escapar da cidade com seu irmão, Iyad Mav, e outros familiares. Eb não sobreviveu ao ataque, enquanto Iyad ficou gravemente ferido. Esse episódio foi apenas um entre muitos. À medida que o regime desmoronava, os parentes de Assad foram deixados à própria sorte, abandonados por um líder que sempre prometera lealdade incondicional. Bashar al-Assad, que publicamente jurava nunca abandonar a Síria, já havia traçado seu plano de fuga anos antes. Ele adquiriu dezenas de apartamentos luxuosos em Moscou, preparando-se para a eventualidade.
Quando o colapso finalmente chegou, ele fugiu rapidamente com sua esposa, Asma, e seus 3 filhos, deixando todos os outros, tios, primos e até aliados próximos, para enfrentar as consequências. A traição foi um golpe devastador, especialmente para aqueles que o apoiaram incondicionalmente por mais de 2 décadas. Nem mesmo seu irmão mais novo, Mar al-Assad, escapou desse abandono. Conhecido como um dos membros mais implacáveis da família, Mar era uma figura-chave no regime responsável por inúmeras ações brutais durante a Guerra Civil. Quando os rebeldes avançaram sobre Damasco, Bashar fugiu para Moscou, confiando que Mar, com sua experiência militar, conseguiria sobreviver sozinho. Nos destroços do Palácio de Mar, os rebeldes fizeram descobertas surpreendentes. Sob a construção, uma rede de túneis subterrâneos revelou o plano de fuga de Mar. Rumores indicam que ele escapou para o Iraque em um helicóptero antes de se reunir com Bashar na Rússia. Mas a maior revelação foi um estoque de drogas de fabricação caseira, incluindo substâncias que prometiam despertar o garanhão interior. Essa descoberta lançou ainda mais escândalo sobre a família Assad, enquanto Mar era associado a um laboratório ilegal que produzia drogas, gerando bilhões de dólares anuais para financiar o regime. A hipocrisia e o egoísmo de Bashar ficaram evidentes quando até Mar, seu aliado mais leal, foi sacrificado para que ele pudesse escapar. A prioridade de Bashar sempre foi sua própria sobrevivência, independentemente do custo para sua família ou seu país. No entanto, o capítulo mais dramático dessa história remonta ao irmão mais velho de Bashar, Bashar al-Assad, o filho de ouro da família. Bashar era carismático, ambicioso e o sucessor natural de al-Assad, mas o destino tomou outro rumo. Uma das fotos recém-descobertas traz Bashar de volta ao centro da narrativa, mostrando durante uma competição equestre em 1993, montado com confiança em um cavalo. Ao lado de Bashar al-Assad, em uma foto de 1993, está a princesa Aya da Jordânia, agora amplamente conhecida como a ex-esposa em fuga do governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. A presença dela ao lado de Bashar levanta inúmeras questões. Qual era sua conexão com a poderosa família Assad em sua juventude? Para entender essa ligação, precisamos mergulhar na história de Bashar al-Assad, o herdeiro que nunca assumiu o trono. Nascido no centro do poder e do privilégio, Bashar era o primogênito de al-Assad, o governante autoritário da Síria. Desde cedo, ficou claro que ele era o escolhido para herdar o legado de seu pai, o filho de ouro destinado a liderar a nação. Contudo, por trás das riquezas e da imagem pública impecável, os laços dentro da família Assad eram marcados por tensão e distanciamento emocional. Em um raro momento de honestidade, Bashar refletiu sobre essa dinâmica. Víamos nosso pai em casa, mas ele estava tão ocupado que podíamos passar dias sem trocar uma palavra. Nunca tomamos café da manhã ou jantamos juntos. Talvez tenhamos almoçado em família 1 ou 2 vezes, e isso só porque havia assuntos de Estado envolvidos. Essas palavras revelam um lar onde o poder era prioridade e as conexões familiares, secundárias. A criação de Bashar foi inteiramente voltada para prepará-lo como líder. Ele recebeu a melhor educação, foi inserido na política e encorajado a exalar força e carisma. Aos 20 anos, já era uma figura proeminente na Síria, um cavaleiro talentoso, um oficial militar dedicado e um símbolo do futuro do país. Enquanto Bashar seguia esse caminho moldado pela ambição, seu irmão mais novo, Bashar, vivia uma vida completamente diferente. Longe da política e do ambiente militar, Bashar estudava oftalmologia em Londres, longe de imaginar que um dia seria chamado para governar a Síria. As fotos antigas dos 2 irmãos evidenciam suas diferenças. Bashar aparece confiante, sempre em trajes militares, projetando a imagem de um futuro líder. Em contraste, Bashar surge como uma figura reservada, muito distante do perfil de um ditador. Além de seu papel político, Bashar era próximo da realeza jordaniana, especialmente dos filhos do rei Hussein. Sua amizade mais notável era com a princesa Aya da Jordânia, unida a ele por uma paixão comum por cavalos. Em uma fotografia de 1993, os dois são vistos juntos em uma competição equestre, irradiando juventude e ambição. Esse vínculo gerou rumores de um possível romance. Bashar, com 30 anos, e Aya, com apenas 19, pareciam compartilhar uma conexão especial, alimentada pela admiração mútua e pelo amor pelos esportes equestres. Mas uma relação mais profunda entre eles teria sido possível? Apesar da forte ligação, as complexas considerações políticas provavelmente representariam um obstáculo.
Síria e Jordânia, apesar de vizinhas, tinham uma história de tensões, e uma união entre as famílias poderia gerar conflitos diplomáticos significativos. Em 21 de janeiro de 1994, porém, qualquer possibilidade de um futuro para Bassel foi tragicamente interrompida. Naquela manhã, ele dirigia em alta velocidade seu luxuoso Mercedes através de uma densa neblina, a caminho do Aeroporto Internacional de Damasco. Ele planejava viajar para os Alpes para férias de esqui. Sem usar cinto de segurança, Bassel perdeu o controle do carro, que colidiu violentamente com uma barreira. O impacto foi fatal. No trágico acidente que tirou a vida de Bassel al-Assad, apenas um sobrevivente saiu ileso, o motorista que estava no banco de trás. O passageiro ao lado de Bassel foi levado ao hospital com ferimentos graves. O corpo de Bassel foi levado ao Hospital Universitário al-Assad, mais tarde, sepultado em um mausoléu em Kandahar, cidade natal da família Assad. Anos depois, o corpo de al-Assad, o patriarca da família, seria enterrado ao lado de seu filho mais velho no mesmo local. A morte de Bassel mergulhou a Síria em um luto profundo. Escolas, comércios e escritórios governamentais fecharam, enquanto até a venda de álcool foi suspensa como sinal de respeito. Bassel foi transformado em uma figura quase mitológica. Declarado a mártir da nação e a símbolo da juventude síria, sua memória foi perpetuada em praças, ruas, hospitais e clubes esportivos que levaram seu nome. O Aeroporto Internacional de Latakia tornou-se Aeroporto Internacional Bassel al-Assad, e estátuas dele foram erguidas por todo o país, incluindo uma equestre em Alepo, simbolizando sua paixão por cavalos. Mesmo após sua morte, Bassel continuou a ser retratado como um herói. Outdoors mostravam sua imagem ao lado de Azi Bashar, consolidando sua presença como um ícone do regime. Porém, a perda de Bassel não foi apenas um golpe emocional para a família Assad, que ela alterou o curso do futuro da Síria. Bashar, que vivia afastado da política, foi repentinamente empurrado para o centro do palco, mudando para sempre o destino do país. A princesa Aya da Jordânia, uma das figuras associadas a Bassel, permaneceu solteira por muitos anos após sua morte, levando a rumores de que a tragédia havia deixado marcas profundas em sua vida. Embora o relacionamento entre os dois nunca tenha sido completamente esclarecido, especula-se que, se Bassel tivesse sobrevivido e os dois tivessem se casado, a história da Síria poderia ter sido diferente. Com sua origem real e carisma internacional, Aya poderia ter suavizado a imagem do regime e talvez influenciado uma abordagem mais conciliadora. No entanto, tudo isso permanece apenas no campo das suposições. Enquanto a vida de Bassel foi interrompida de forma abrupta, o destino da Síria seguiu um caminho devastador. Décadas de conflito e tirania deixaram o país em ruínas. Após anos de guerra civil e a queda do regime de Bashar al-Assad, a nação luta para se reconstruir. Famílias deslocadas pela violência tentam retornar para suas casas, mas as cicatrizes do conflito são profundas e persistentes. Enquanto isso, Bashar al-Assad e sua esposa, Asma, desfrutam de uma vida de luxo no exílio, supostamente em algum lugar da Rússia. Relatórios indicam que o regime de Assad transferiu enormes quantias de dinheiro para Moscou nos últimos anos de seu governo. Em um exemplo marcante, o Banco Central Sírio transportou secretamente 250 milhões de dólares em dinheiro para a Rússia, com 21 voos documentados levando notas de $100 entre 2018 e 2019. Essas transações sustentaram tanto o estilo de vida extravagante de Assad quanto as dívidas do regime com Moscou, enquanto o povo sírio enfrentava fome e miséria. A história da queda de Bashar al-Assad é um lembrete brutal de como poder, corrupção e ganância podem devastar uma nação. Apesar do sofrimento que deixou para trás, o ex-ditador vive confortavelmente, enquanto a Síria tenta juntar os pedaços de seu passado. O que o futuro reserva para o país? É uma incógnita, mas o mundo observa com esperança de que o povo sírio encontre a paz e que a justiça seja feita. O que mais te impressionou nessa história? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Obrigado por assistir.